Isso aí, pessoal. Chegando já o nosso convidado aí, Tony Ramos Pereira. Olá, boa noite, Tony. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo na paz? Uma boa noite a todos aí, que Deus abençoe. Né? É uma satisfação estar aqui participando da conversa finada, né? E vamos que vamos. Valeu, Tony. De antemão, eu já que agradeço pela aceitação do convite desse projeto que, a princípio, visa aí externar a opinião, uma conversação, o ponto de vista de cada um de nós que somos da ala cultural da nossa região. Então, eu agradeço a você por ter aceito o convite e muito me honra a sua presença, pelo seu talento, pela sua pessoa, pela representação familiar que você tem, a quem cumprimento sua mãe, Dona Maria, cumprimento sua irmã Juliana e estendo também a toda a família. Então, muito obrigado a você e gostaria já de iniciar a nossa conversa pedindo a você que falasse alguma coisa, mas primeiro eu vou apresentar o nosso convidado hoje, tá certo? De maneira mais formal, o nosso convidado hoje é Tony Ramos Pereira, é isso? Conhecido popularmente como Tony ou Toninho, é um cidadão salgadense, mas que reside hoje na cidade de João Pessoa. É um músico, violonista, também cantor, desenvolve vários estilos musicais, dentre os quais, com maior apreço, pelo que conheço, a música popular brasileira. Tony já participou de vários grupos musicais, não é isso, Tony? E teve a maior notoriedade e ainda tem na cidade de Mogeiro, não é isso? Então, gostaria de agora oficialmente lhe dar boa noite e pedir a você que fale um pouco aí para nós como é estar no Conversa Finada. Boa noite, maestro, professor, amigo Val. Satisfação, novamente. Foi um convite, assim, irrecusável. Recusável. E, assim, quero começar parabenizando a você pelo projeto, entendeu? A ideia muito boa, diferencial. Eu acho que precisamos, né, de ideias assim, né, para que enriqueça mais ainda, né, o pequeno artista, seja um artesão, seja um artista plástico, né, o pintor, seja um músico, seja um cantor, né, um poeta, só vem para somar, né, essa sua ideia genial, que é o Conversa Afinada. Né? Espero, já acompanhei com outras pessoas, né, como convidado. Hoje estou como convidado, né, uma satisfação, e espero acompanhar, né, mais e mais convidados aí. Espero que, de repente, algum patrocínio, né, para expandir mais ainda a tua ideia, que é excelente, genial. Parabéns, cara. Parabéns. A ideia é muito boa. Satisfação estar aqui contigo. Valeu, Tony. Obrigado. A satisfação é recíproca, viu? Como eu falei no início, realmente é uma satisfação enorme. Nós que somos praticamente contemporâneos de uma época em que as dificuldades para se aprender a arte da música, do violão, era mais eminente, né? Existia muito mais dificuldades. E aí somos sobreviventes desse período e somos colegas de profissão. Eu que tive a oportunidade de compartilhar com você algumas ideias e conhecimentos, e para mim é uma satisfação você estar aqui conosco. Eu gostaria de iniciar o nosso encontro já pedindo a você que falasse um pouco da sua vida. Quem é Tony Ramos Pereira? Bem, Tony é um cara simples, extremamente tímido, mas quando tenho que encarar alguma coisa na vida, eu encaro, eu vou à luta, deixo a timidez de lado, entendeu? Porque para mim a vida é feita de obstáculos, é feita de desafios. Então, mesmo sendo um cara extremamente tímido, né, quando é preciso, eu passo por cima da timidez, cara,
e vou atrás do objetivo e vou para a vitória, certo? E sou uma pessoa bastante tranquila, certo? Um cara que gosta muito de música. Não sou um músico, como posso dizer, um grande músico, mas um pequeno músico, um amante da música, da boa música, da arte, da pintura, da poesia, enfim, né? Toda essa, essas ideias, né? Que globalizam na cultura, não é isso? E sou uma pessoa do bem, né? Graças a Deus. Não, certamente, que a pessoa do bem eu conheço bem de perto, eu sei que sou suspeito para falar, né? Mas eu lhe conheço desde longa data e sei do seu caráter, da sua idoneidade moral e, e dispensa comentários, certo? Tony, quando foi que você percebeu suas habilidades para desenvolver a arte da música, a tocar o seu instrumento, a cantar? Foi um pouco tarde. Sempre gostei, sempre tive incentivo da parte do meu avô, sempre me dava um violão pequenininho de brinquedo, de madeira. Sempre ele trazia para mim quando ele ia sempre as viagens dele para o Juazeiro do Norte, né? Todos conhecem. Quem é nordestino conhece, né? O Juazeiro do Norte. Quem não conhece? Então sempre teve esse incentivo da parte dele, do meu avô, seu Antônio. Só que só vim realmente me dedicar ao instrumento, a aprender, inclusive, né, com o meu nobre professor aí, eterno professor aí, de Valmir, o Val, não é isso? E comecei realmente a estudar o violão, a aprender os meus acordes, por tanto gostar de música, por tanto gostar de ouvir, né, de ver as pessoas tocando. E a minha referência musical do início, né, para começar mesmo a tocar o instrumento, a conhecer, né, foram vocês, né, o Val, o Djalmi, o Léo, né, os irmãos músicos de Salgado de São Félix, grandes pessoas, e também tinha o Luiz também, na época, em Dos Riachos, que tocava violão e a gente sempre fazia aqueles luau da gente, sempre sentava numa calçada à noite para tocar, né, para ouvir música. Né? Naquele tempo não existia tanta tecnologia como hoje, não existia Facebook, não existia, né, a internet, né, como existe hoje. Mas era um tempo mágico, né? Era um tempo de você colocar o ouvido no radinho, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, para ouvir a música, para ouvir o tom da música, para copiar a música, não é isso? Mas, na minha opinião, eu comecei um pouco tarde, né? A aprender um instrumento. Mas também aprendi uma coisa na minha vida, Paulo, que nunca é tarde para começar, entendeu? Então, foi por aí que iniciou o gosto musical. Ô, Tony, você falou você fez uma colocação aí interessante, né? Você inclusive citou nós três, a mim, a Dida e a Léo como uma das referências, e a gente fica até lisonjeado. Inclusive eu saúdo meu irmão Djalmi, que está aqui online acompanhando o nosso momento. Estendo também ao meu irmão Daniel, né? Eu digo que é o maestro da casa, Léo Basso, né? Conhecido como Léo Basso, e que estendo e agradeço a você pela citação. Mas além dessa nossa colocação como referência para você, quais outras referências de nível mais qualificado, vamos estender dessa forma, vamos entender dessa forma, você teve, assim, para realmente ter aquele apreço, aquele apego, aquela afinidade com a música? Bem, eu sou daquele tempo, né, do flashback, né, que década de 80, 90, é isso que eram as músicas que eu curtia naquela época, que eu ouvia, que eu cresci ouvindo, que era o Roberto Carlos, que era o José Augusto, Guilherme Arantes, né? O Roupa Nova, que
Roupa Nova é uma referência de musicalidade, de harmonia, de músicos, de pessoas também, né? E esses artistas, assim, que, vamos dizer, que eu uso mais como referência, até pelo que eu gosto de ouvir. Entendeu? Também um pouco da música internacional, em termos de harmonia, né? Que não se compara à década de 80, de 90, né? Surgiram os instrumentos mais eletrônicos, né? Vamos dizer assim, que trouxeram para a gente esses sons que existem hoje em dia maravilhosos, né, nessas músicas, nesses flashbacks, né, que a gente curtia naquela época. E é isso aí. Tony, eu vou pedir licença só um pouquinho a você para mim aqui fazer uma citação às pessoas que estão aqui nos assistindo, tá bom? Joia, fique à vontade. Beleza, eu quero agradecer a Franklin Hermínio Barbosa, né, nos assistindo lá da cidade de Pocinhos, que inclusive foi o primeiro convidado do Conversa Afinada. Fomos nós dois que iniciamos esse projeto e ele aceitou o convite de prontidão e aceitou já comigo nesse convite e corajosamente aceitou ser o primeiro convidado. Muito, muito obrigado, Franklin. Aquele abraço. Também estendo aqui aquele abraço a Djalmi, meu irmão. Franklin Hermínio, boa noite, valeu, cara. Janaína Magali, a Elton Ferreira, também nos assistindo. É isso, também a bem-vinda. Marcinho Basque, que você conhece muito bem, nosso colega Marcinho lá em Recife. Boa noite, É meu meu brother. professor e meu amigo. Aquele abraço para você, Tony. Ele está mandando para você. Obrigado, Marcinho. Também a Eduardo Luiz Sininho assistindo a gente. Elton Ferreira, valeu, Elton, aquele abraço. Marcinho, duas feras, nem tanto. Também a amiga Nem Maria de tanto digo Fátima. eu. Maria de Fátima Olímpio, também aqui de Mogeira, aquele abraço. Também está assistindo conosco Andréa. Tarcísio Franco, dando aquele boa noite a nós dois. Então, muito obrigado a vocês todos que estão aqui acompanhando o nosso momento. Tony, é o seguinte, dando sequência aqui ao nosso encontro, eu sei um pouco da sua história como músico, né? Como violonista lá e cantor, e sei que você participou de vários grupos musicais, né? Eu gostaria que você externasse para a gente aí quais foram esses grupos, assim, para a gente aqui ficar conhecendo um pouco mais de Tony, ou Toninho. Bem, tudo começou quando se fala em grupos, né? O primeiro foi Dosiacho, né? Que tudo iniciou. O que era o forró da gente, né? Que a gente criamos um grupo de pé de serra, né? Para tocar na época junina. E foi aí onde tudo começou esse encontro, a experiência com o grupo, né? Ainda me lembro ainda alguns componentes que faziam parte, né? O Josemi, né? O grande artista aí, 12 Astros, todo mundo conhece, artista plástico Josemi, a percussão, o Fabinho no triângulo, tinha também o Chililico no teclado, violão, Tony, e a gente iniciou com o forró da gente. Fizemos a primeira festa lá em 12 Astros, lá no galpão que tinha aí, né, logo próximo aí a estrada. Isso. Acabou nos levando, né? Expandindo mais um pouco o forró da gente. E por aí que tudo começou, né? Em relação a grupo, não é isso? Com o forró da gente. Logo assim que a gente encerrou com o forró da gente, por conta da disponibilidade de ensaio, de não poder mais, né? Inclusive, eu lembro, a gente abriu um show para uns caras aí, para uma banda aí da cidade, Salgado de São Félix aí, numa festa de São Sebastião. Se não me falha a memória, foi isso. Então, abriu a festa, a gente foi a pré-atração, né?
essa banda, né? Inclusive tinha o Maestro que fazia parte aí e os brothers dele também faziam parte. Eu ainda lembro. E foi show de bola. Saindo do Forró da Gente, que foi onde tudo iniciou, aí veio o convite da cidade de Mogeiro. Na época eu já estava trabalhando na cidade de Mogeiro. E deu o convite para fazer parte lá de uma banda, de um conjunto. Isso, e pelo nosso amigo Luiz Melo, né? Todo mundo também conhece a região. E foi eu, no caso, Tony, foi o Chilico, que já era do Forró da Gente, né? Já tinha acabado de parar com o grupo. E também a cantora Vanessa, né? A Vanessa, né? Do Viagem, que é uma das amigas. E eram os três de 12 Achos, praticamente a base do Senhor Real, né? Os três de 12 Achos. Aí Luiz também, é conterrâneo de 12 Achos, né? Agora é cidadão mogerense, aí há muitos anos já. Aí, e o Sonho Real, né? O grupo Sonho Real, a banda Sonho Real. E foi o conjunto que mais, assim, se prolongou, né? Acho que foi em média de 3 anos a gente tocando, fazendo baile, fazendo as festas, tá? Em todos os lugares lá de Mogeiro, né? Os sítios, né? Os interiores de Mogeiro. E também nos expandimos um pouco para cidades vizinhas, né? Como São José, como Mingá, entendeu? E outros municípios também a gente acabou indo, tocar Itabaiana. E foi lá onde tudo mais se concretizou, né? Como músico. Né? Eu tocava guitarra base, e também cantava, também tinha momentos musicais, né? Inclusive, teve uma das músicas que ficaram, vamos dizer assim, na cabeça, né? Dos amigos que curtiam a banda, né? A Sonho Real. Vou passar só um pedacinho dela aqui. Por favor. Dê licença aqui e À vontade. apresento meu novo amigo, recém-chegado, viu? Oh, que E é bom. mais ou menos assim. Muito bom, cara. Ouvi dizer que você está com um novo amor e que nem lembra mais de mim do que passou. O meu amor só te feriu, te fez sofrer. Você falou tão mal de mim, não sei porquê. Eu te amei do fundo do meu coração. Eu pus meu mundo, minha vida em tuas mãos. Por um motivo tão banal, você se foi e me deixou na solidão. Eu tinha esperança da gente voltar. Pensei que você fosse me perdoar. Mas tão de repente você se entregou a uma outra pessoa. Agora sou eu que vou te esquecer. Eu não esperava isso de você. Mas o tempo vai te arrancar do meu peito. Na calma, na boa. E com outra pessoa. Ei. Tempo bom, né, Tony? É isso aí, Tony, é isso aí. Inclusive, só atrapalhando você um pouco, eu, inclusive, fui a alguns shows que vocês fizeram, entendeu? Estive lá como telespectador, participante lá. Lembro-me muito bem. Luiz Melo também, né? Luiz Melo, Sonho Real, não era? Se eu não me engano, não é isso? Isso, é Luiz Melo como uma pessoa que, vamos dizer, que dirigia, né, o grupo musical, né, o Sonho Real. É, eu cheguei a participar. Sim, pode continuar, Tony, fica à vontade. Isso, aí, durante 3 anos a gente tocou festas em Mugeiros, né, na campanha política daquelas épocas. Mas chegou um momento que, né, também paramos com o Sonho Real, né, aí fiz uma participação também um pouco mais rápida nos Fascinantes do Forró, que já era um conjunto da Serra da Bentaora, entendeu? Com o pessoal lá.
ainda lembra ainda o Lino Ramos, o Isaquiel, o tecladista, o Elias, né, que era a pessoa que organizava a banda, gente boa, Elias, e foi uma grande satisfação também, né? Foi uma participação mais rápida, mas deixou na história, deixou gravado na memória. E saindo, né, de conjuntos, a gente veio depois com o projeto. Meu amigo Léo, né, que é o Léo Bess, todo mundo conhece, que inclusive é o seu brother, me convidou, né, desafiou para a gente criar um projeto de voz e violão para a gente tocar. E eu aceitei, irmãos, aceitei de primeira, vamos dizer assim, mesmo um pouco com medo, né? Léo é um grande músico, é um maestro, né? É um músico genial, como se diz, mas mesmo assim eu aceitei, né? Aceitei e tocamos em batizados, em casamentos, aniversários, festas comemorativas em escolas, entendeu? E coloquemos o nome Tony Léo, voz e violão, e assim ficou. E para mim foi uma grande satisfação. Eu acho que foi a parte que eu mais curti realmente, o violão, a música, a MPB, não é isso? E também tive a grande satisfação de também participar também com você, Ivalmir. Os três, né? A gente fez duas festas, a gente fez dois eventos, a gente fez um em Mogeiro, um em Itabaiana, e para mim foi genial. Para mim não tem preço. Satisfação muito grande tocar com vocês. Eu curti mais do que toquei, do que cantei, né? Curti mais o som de vocês. É isso? Porque, né, modéstia à parte, sou fã. Sou fã. Entendeu? E, passando tudo isso, logo, Tony e Léo também a gente não teve mais como continuar, né? E, então, me acalmei em termos musicalmente, né? Fiz algumas tocadas assim, de guitarra em outro conjunto lá de Mogeiro. Não, agora, no momento, eu não recordo o nome, porque foi uma coisa rápida, é isso. Mas depois aí veio o grupo religioso da igreja, né? Eu já tinha um grupo, mas a gente, vamos dizer, a gente investiu mais no grupo, a gente realmente criou um grupo da igreja, tivemos a oportunidade de tocar aí de Riachos do Raio, se não me falha a memória, duas vezes, eu participei duas vezes, né, que é o Luz Divina, que até hoje existe no Mogeiro, e eu sempre mantenho meu contato, né, com isso. Não estou participando do grupo, por estar aí em Pessoa, praticamente mais em Pessoa do que no interior, né? Mas sempre falo com os amigos, sempre pergunto como está o grupo e ainda me sinto ainda um integrante do grupo de vida, né? Que é o Francisco, que é a Maria da Luz, o Almir, o Altair. Então, para mim são irmãos, são pessoas maravilhosas, né? Seguindo aí com Luz Divina. E agora, o Tony agora é só realmente violão em casa e tocando algumas músicas dele. Tem alguma ideia na cabeça, mas no momento agora não tem como colocar em prática, né? Mas não dá para você abandonar a música. Quem gosta da música não tem como você abandonar. Certo? E só agradeço a todos os amigos que passaram, né, por esse percurso, por essa história de grupos, de bandas. Né? A música em si serve para isso, para unir as pessoas, é isso, para fazer novas amizades. E eu acho que a história é por aí. Tony, eu queria só aproveitar aí duas citações que você fez, porque eu acredito que vale a pena enfatizar ainda um pouco mais. Assim. Uma é a questão de que você realmente tem um vasto currículo em relação à música, né? Você tem história, você tem experiência, né? Realmente, uma das satisfações que nós tivemos juntos foi poder compartilhar, né? Fazer uma música, fazer um momento nós três, né? São momentos que, inclusive, ainda há pouco eu estava vendo a foto aqui, que foi num casamento lá em Itabaiana, e nós dividimos Isso. lá o mesmo espaço, né? E foi
contagiante aí essa participação nossa. Para mim também foi muito satisfatório, né? Porque a gente aprende muito um com o outro. Você tem uma serenidade exemplar, inclusive na execução das músicas, uma tranquilidade muito boa. Enfim. E outro momento que eu gostaria de enfatizar também é a parceria que você tem com meu irmão Léo. Inclusive vocês têm um CD que eu tenho esse CD, está na minha playlist ainda guardadinho aqui no meu computador, né? Que inclusive durante um bom tempo eu cantei nas minhas apresentações com o Léo. Eu roubei uma música lá do CD e tocava durante as minhas apresentações com o Léo, né? Aquela música. Sou eu, né? Você lembra muito bem. Isso, lembro. Sou eu, que o Bruno Marrone cantava na época, mas o Christian Ralph que realmente gravou na época, né? Grande Christian Ralph. Grande... Muito bem. Isso. E vale a pena realmente destacar, porque foi um belíssimo trabalho de vocês e um projeto que ficou para a vida, né? E tudo que a gente faz tem que ser feito com amor, porque às vezes, a gente almeja sucesso, mas o sucesso ele começa, já é sucesso quando a gente tem satisfação em fazer, não é isso? O mais é consequência. Tony, eu quero pedir licença mais uma vez para falar aqui um pouco aqui dos nossos, né, dos nossos companheiros, nossos colegas que estão aqui. Fique à vontade, meu nobre. Fique à vontade. Um Beleza? abraço a todos. Valor, cara. Quem está conosco aqui é Lucivaldo e Juliana, né? Você conhece muito bem, não é isso? Conheço sim. Pronto. Inclusive está dizendo que sou fã dos dois. Eu acredito, claro, né? Inclusive, manda um abraço para Juliana. Eu tenho certeza que o da tela direita é mais enfático nessa questão, né? Obrigado, Juliana. Obrigado, Lucivaldo. Também está conosco Gislaine e Paulo. Muito obrigado também, estão assistindo. Inclusive, estendo aquele meu abraço a Luiz Leonardo, né? O popular Chililico, um grande artista também, que dispensa comentários. Eu costumo dizer que nada como é assim, nada é impossível para Chililico, né? Para Luiz Leonardo, né? Eu falava para Luiz Leonardo que ele tocar violão, tocar teclado era um detalhe, porque outras coisas ele já sabia. Então tocar violão e essas coisas era muito fácil para ele. Então eu estendo aquele meu abraço a Luiz Leonardo e a toda a sua família. Obrigado pela disponibilidade em estar conosco aqui, tá vendo? Também mando um abraço ao amigo Ademir Ferreira, obrigado pela participação, tá bom? Também mando aquele abraço aqui, você conhece, né? Luci Pereira, manda aquele abraço aí, sou fã desses meninos talentosos, obrigado, Luci. Obrigado, minha irmã. Alcimar Bispo também, mandando aquela palminha lá que a gente sabe, é isso? Também Adailson Silva, valeu, meu irmão, muito obrigado aí pela participação. Adailson também, que é uma pessoa muito importante no cenário musical, principalmente no início de nosso trajeto como músico, esteve muito presente conosco, nos orientando e compartilhando aí seus conhecimentos. Então, muito obrigado a todos vocês que estão tendo um pouco de paciência conosco aqui e ouvindo esse bate-papo afinado, né, Tony? Demais, cara, demais. Satisfação. Um abraço a toda essa galera aí curtindo aí, né, gente? Grande abraço aí, satisfação a todos. O Tony, eu tenho observado, Tony, que o projeto que foi iniciado com Conversa Afinada, eu tinha uma perspectiva de que fosse dar certo, mas eu não sabia que ia ser tão carinhosamente abraçado pelas pessoas. Eu tenho observado as pessoas comentando e parabenizando a ideia do projeto, também parabenizando, sobretudo, os convidados, que são pessoas comuns, né? Que somos pessoas simples, graças a Deus. Apenas fazemos algo que para alguns é difícil, mas sabemos muito bem que não é nem tão difícil assim. Basta um pouco de vontade e amor por aquilo que fazemos. Então, isso é maravilhoso, essa aceitação do pessoal. Tony, é o seguinte, cara. Eu sei que você já navegou por vários estilos e gêneros musicais, né? Porque quem tem uma trajetória como a sua sabe muito bem que tem que ser muito democrático para executar as músicas. Mas hoje, qual o gênero musical que Tony Pereira mais se identifica de fato?
Hoje, sou mais MPB, MPB mesmo. O Vanderly, né, o Djavan, artistas assim que a gente, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, esse pessoal são muito diferenciados no que eles fazem. Música e poesia, né? Aquilo que mistura música e poesia é o mais que eu gosto de ouvir hoje. Por quê? Porque a música, ela educa. A música, ela educa. Né? Além de lhe alegrar a alma, ela educa. Se você ouvir uma boa música, né, ela vai educar o seu vocabulário, ela vai educar o seu ouvido, não é isso? Existe hoje em dia. Então, esse gênero musical hoje em dia que eu mais curto, que eu mais gosto de ouvir. Quando eu estou em casa, no meu canto, no meu repouso. É isso. Inclusive, tem algumas músicas que não dá para a gente tocar, porque realmente são muito complexas, e aí depende muito do nível do músico, né, e do cantor, não é isso? Mas hoje em dia o que mais curto é esse gênero musical, entendeu? Essa MPB, essa nata da MPB, vamos dizer, né? E o Zé Ramalho também, que é nordestino, né? Paraibano, e esse pessoal que eu mais curto, é isso? Mas sou um cara muito eclético, entendeu? Curto também das antigas, às vezes chego, depende do dia. Chego em casa, às vezes coloco o radinho, coloco sertanejo das antigas. Christian Ralph, Bruno Marrone, José de Camargo e Luciano, depende do momento também. O que música falar em poesia, o que seja letra, eu gosto de curtir. Seja, né, como for. Entendeu? Seja no radinho, seja no celular, seja um cara no barzinho tocando, né? Eu gosto de curtir aquilo ali, entendeu? Música de curtição, a música de curtição é legal, anima o ambiente, né? Tem pessoas que realmente se identificam com ela, mas assim, deixo a dica que dá uma ouvida também numa música, no MPB, numa música que tem uma letra legal, uma letra enriquecida. Isso vai ajudar muito a pessoa, o ser humano, até como conhecimento mesmo para a vida. Não é isso? Então, Paulo, o que eu mais curto hoje em dia realmente é essa MPB. O Tony, eu tive sempre observando, né, a questão musical que você falou aí, e eu também a diferencio da seguinte forma, né? Tem a parte música, né, que é a questão dos sons, né, a parte harmonia e som, e tem a parte poética, que é a parte escrita, né, a mensagem através da música. Aí justamente a música ela se divide, vamos dizer assim, de uma forma bem simples dessas duas formas, né? A parte música, que é a arte de expressar os sentimentos através dos sons, e a parte da letra, a parte poesia, aquilo que a gente lê e entende como mensagem, né? Introspecção, reflexão, enfim. E quando há essa junção, aí realmente é muito mais interessante. E a MPB, ela tem um lado bom, né? Vários lados bons, vamos dizer assim, né? Mas assim, um dos principais lados assim é a questão de que instiga você a pensar. Algo que você não entenda naquele momento, você vai tentar entender, aguçar ali o seu senso crítico. E na parte musical também vai buscar do artista um maior empenho para ele decifrar aqueles acordes, aquela harmonia, buscar isso aí, um entendimento maior e mais complexo, né? Daquela música, diferente de algumas músicas, né, contemporâneas, algumas músicas atuais, que a gente entende com maior facilidade, não é isso? É uma mensagem mais clara, a própria música também é muito mais óbvia, né? Quem toca sabe muito bem, né? Às vezes você, outra música, você muda só ali uma sequência de acordes, mas é num campo harmônico muito parecido, e às vezes a gente nem tem tocado ainda, mas toca com facilidade, né? Porém, são músicas comercialmente mais aceitas, né? E que tem uma maior aceitação
para o público. Partindo desse conceito aí, desse entendimento que eu falei, como é que você vê a música, a boa música na atual conjuntura aí do nosso meio? Como é que você vê essa música nessa atual conjuntura cultural, assim, essa boa música? Como é que você enxerga nesse momento? É, no caso, referente à música atual de hoje, não é Isso. isso? Eu vejo músicas de fácil entendimento, que a grande maioria falam de um tema específico, mas que não tira o brilho, que é uma música, que é uma composição, que teve um compositor que pegou a caneta ali, que escreveu, não é isso? Teve um artista que foi lá e gravou, colocou um arranjo legal de guitarra, de baixo, de teclado, não é? E não tiro esse mérito, né, dos compositores, né, que são inteligentes e sabem que com um certo tipo de música hoje em dia não tem como eles vender. Então o que eles fazem? Eles são flexíveis. É igual um músico que toca barzinho, voz e violão. Ou ele é flexível, ou ele toca músicas, vamos dizer, atuais, que talvez até não se enquadre no gosto musical dele, mas ele tem que tocar porque existe um público, né, de enorme extensão que curte essa música atual, né, que hoje em dia, vamos dizer que se globaliza mais assim no sertanejo universitário, como se diz, né? E se você avaliar, o sertanejo universitário, ele tomou um rumo diferente, né? Antes eram os homens e foram as mulheres, né? Tomaram conta do sertanejo universitário e hoje em dia é o que domina, não é isso? Existem algumas canções que são realmente muito boas de ouvir, né? E que marcam também, ficam marcadas. Quando a canção realmente, a música realmente é boa, ela fica marcada, né? Você pode tocar ela em qualquer época e o pessoal vai lembrar e vai gostar daquela canção. E existe as mais também rápidas, né? Chuvas de verão, como se diz. Existe a música Chuva de Verão, que é a música comercial, toca, vamos dizer, 15 dias na mídia, né, no rádio. Depois disso, tem que vir outra já inovando, né? Mas, assim, hoje em dia tem que se tocar, né, esse estilo musical. Né? Não gosto também, particularmente gosto de algumas, não de todas, mas tem algumas que eu gosto, né? E se for fazer, vamos dizer, um showzinho em qualquer local, claro que eu vou tocar. Com certeza, tocarei com o maior prazer, né? Ouvirei ali, pegar a letra direitinho, entendeu? E tocarei sem problema nenhum. Porque música é música, não é isso? Música boa existe. Música boa existe. Seja em qualquer contexto musical. Não é isso? Agora, muito particular de cada pessoa, né? Do que gosta realmente, do que defende realmente, né? Mas quando se fala em música, o músico ele tem que abraçar realmente tudo, né? Tudo que é música, não é isso? Agora ele tem que ter o É, seu direcionamento do que ele realmente gosta, né? Para ele, interior dele. é verdade, Tony. É o seguinte, é como você falou, né? As suas colocações são bem convincentes e interessante porque a gente eu ouvi de um contrabaixista que inclusive é falecido, o nome dele era Arthur Maia, muito conhecido. E ele falava que o músico ele tem que ser democrático, e tem que ser. Até porque, como você falou, envolve todo um contexto de compositor, né, arranjadores, produtores e também o público. Então, o público ele tem direito de escolher aquilo que ele mais, né, tem proximidade, isso de entendimento e etc e tal. Até porque eu critico um tipo de música, que na verdade não é a música em si, é o tipo de mensagem
apelativa que existe, isso aí eu não concordo. E não é que eu. Inclusive, artistas da MPB que também fazem músicas com contextos e frases e versos desnecessárias. Então, seja independente de qualquer gênero, eu acho que não precisa de apelo. Eu digo que tem coisas que não precisam ser ditas, que todo mundo já sabe. Então, realmente, mas assim, existem essas músicas que você falou que são passageiras, né? Que inclusive requer também um trabalho muito grande do artista, seja lá do compositor, dos produtores, porque eles têm sempre que estar se renovando para atender a uma demanda muito grande e apressada, vamos dizer assim, de uma boa parte do público, né, que quer sempre uma música nova, uma música que fala disso, que fala daquilo, e isso realmente sobrecarrega o músico. Então tem que ter muito respeito. Eu, particularmente, respeito a todos. Agora, no meu momento de privacidade, né? No meu momento comigo mesmo, aí a gente tem as nossas predileções, né? Eu digo que eu não tenho preconceito com nada. Eu nem sei o que é preconceito. O que eu tenho são preferências. Eu tenho predileções, né? E cabem a mim apenas usufruir, né, dessas predileções sem criticar e complicar as coisas. Então, realmente isso é muito interessante. Agora, tem músicas que são o que a gente chama de atemporais, são aquelas músicas que todo tempo que você tocar, todo mundo vai conhecer e vai aplaudir. A exemplo da música A Desconhecida, de Fernando Mendes, que todos conhecem. E quantas gerações? Né? Eu aprendi a música Fernando Mendes, a Desconhecida de Fernando Mendes, e outros começaram a aprender a tocar violão, a música, a Desconhecida de Fernando Mendes. Então, essa parte, esse respeito pelo outro, essa postura democrática é muito importante em todos os segmentos. E na música também. Tony, é o seguinte, Tony, me diga uma coisa, como é que você tem lidado com esse momento, Tony, esse momento dessa pandemia? É, tem utilizado a música como refúgio? Como a música tem sido para você nesse momento tão adverso que estamos vivendo? Maestro, a música, como eu já tinha relatado atrás, a música ela salva as pessoas de, de muitos males, né? Por quê? Porque eu fazia assim, eu particularmente, só era o que eu via nos jornais, era números de mortes, de casos dessa pandemia. Então, chegou um momento que eu não aguentava mais. Então, eu ia para o YouTube e colocava um artista ali que eu gostava de ouvir, entendeu? E eu fugia daquela, vamos dizer, daquele assombro, né, que os telejornais nos passavam. E existe o exagero, existe a margem de erros, a gente sabe que existe, entendeu? Então era assim que eu me virava, né, e inclusive até hoje, no momento eu estava sem um violão, meu violão está no interior, está na cidade de Mugeiro, né, tá na minha casa lá, e estava sem violão, entendeu? E foram momentos difíceis, entendeu? Imagina um cara que gosta de tocar o seu violãozinho ali para relaxar um pouco sua mente, né? Num dia cansativo de trabalho. E chegar em casa e não ter o violão. Então, para mim, foi sufoco. Mas tudo tem seu dia, né? Tudo tem seu momento. E graças a Deus, o violão chegou e agora tá tudo tranquilo, tudo na paz, né? A pandemia, graças a Deus, está aos poucos está voltando ao normal, graças a Deus. Né? Daqui a pouquinho nossos irmãos músicos vão estar aí tocando, fazendo seus shows nos barzinhos aí, fazendo, tocando nas bandas aí, voltando, né, para ativa, né? Que vamos dizer que é vamos dizer que é a classe que acho que mais sofreu com isso, né? Porque pararam, né? Pararam, inclusive as lives foram grandes ideias que surgiram, as lives foram feitas para ajudar, né, os músicos daquele determinada
banda que estava ali tocando, daquele determinado artista, não é isso? E eu creio que a pandemia ela veio para a gente se reinventar, né? Musicalmente falando, a live foi isso aí. Foi uma ideia que o músico, né, em si teve para combater, né? Combater esse assombro que veio aí para realmente para acabar com, para paralisar o mundo, né? Entendeu? Mas a música é forte, a música ela vai além, né? E graças a Deus a gente está vencendo, as coisas estão se normalizando. Daqui a pouquinho, né? Os amigos vão estar aí no barzinho tocando, vai estar tocando na sua festa ali de aniversário, de formatura, é isso aí. Mas era assim que, como eu relatei, que eu me virava com a pandemia, certo? É isso mesmo, Tony. Realmente, a gente tem que buscar na música, que sempre foi, né, o nosso refúgio, né? E realmente esse é o momento. E alguns artistas, e eu diria que a maioria se reinventaram, né? E tirou digamos assim, tentar tirar alguma coisa de bom num momento ruim. Surgiram, inclusive, as conversas afinadas, né? Para você ter uma ideia, né? Surgiu desse momento. Pois é, É, né? olha aí, né? Veja bem, então surgiu as conversas afinadas e bons papos, enfim. Tony, eu vou aqui mandar um alô mais uma vez aqui pro pessoal, aquele abraço. A Jailson Vieira, aplaudindo aqui o nosso momento. Também Maria Mendes, sua mãe, está mandando aquele abraçozinho, Abraço, dizendo minha assim, mãe. Beijo, minha vocês mãe. estão de parabéns, né? Estamos todos de parabéns pela disponibilidade, tanto nós de estarmos aqui compartilhando esse momento. São conversas que, inclusive, Tony, você sabe muito bem, né? Apenas para reforçar que é um tipo de conversa que nós temos, né? Todo momento que nos encontramos, né? São conversas naturais, inclusive. É Justamente. que agora a gente, que estamos estendendo ao nosso povo, aos nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares. Então, muito obrigado, Dona Maria. Alcimar Bispo está dizendo assim, saudade daquela banda Sonho Real, nosso amigo Tony e Luiz Melo, isso mesmo, né? Ê, valeu, Alcimar. Quem está também assistindo conosco é nossa amiga Sandra Freitas, aqui de Riachos Currais, também a amiga Simone Fernandes, minha prima, muito, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, muito obrigado. Simone, que é inclusive minha prima, reside no Rio de Janeiro, então, muito obrigado por sua participação. Aquele abraço, um beijo no coração de todos os meus familiares aí do Rio de Janeiro. Também o Carlito Muniz, ali do sítio Tabocas, certo? Muito obrigado.